Eu quero repartir com vocês o que a palavra de Deus nos diz no Salmo 103. Esse salmo, irmãos, ele chama muito a minha atenção. Davi convida a louvar a Deus por amor de sua graça. Como é bom poder louvar ao Senhor. Como é bom poder exaltar o seu nome. Como é bom poder lembrar os seus feitos, as suas maravilhas. Este salmo, ele nos conduz, não é, a um momento de reflexão sobre o nosso Deus, sobre os seus feitos na nossa vida. Davi, ele começa trazendo à sua alma um momento em que ela possa bendizer ao nome do Senhor. E essa expressão, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, é uma expressão, irmãos, que deve ser uma realidade na nossa vida. Bendizer. Poucas pessoas têm tido a experiência de bendizer. Porque o que mais ouvimos são as pessoas maldizer. Não é? E maldizemos o nosso dia, maldizemos alguma situação, maldizemos o trabalho que realizamos, não é? O emprego que temos. Quantas pessoas usam a sua boca para maldizer? E aí, quando maldizemos alguma coisa, estamos também, não é, acreditando que aquilo ali não serve. Se é uma coisa que é maldita, não é, que não serve, mas estamos com aquilo ali, não é? Às vezes as pessoas maldizem a sua casa, mas é o lugar onde habitam. Ah, que casa terrível, mas é ali que você mora. Mas que emprego ordinário, mas é ali que você trabalha. Pois em vez de maldizer, experimente bendizer. É isso que Davi nos convida aqui, a bendizer ao Senhor, porque nós não temos nada que maldizer de Deus. Não temos nada que maldizer. Quando Davi coloca essa expressão, bendize, ó minha alma, é porque ele, logo em seguida, no versículo 2, ele diz assim, sabe por que eu tenho que bendizer a Deus? É pelos seus benefícios. Pelos seus benefícios. Os benefícios de Deus na nossa vida, irmãos, são inumeráveis e incontáveis. Inumeráveis e incontáveis são os benefícios de Deus na nossa vida. A gente não se dá conta de que a nossa vida, ela só existe por um benefício de Deus, por uma bondade de Deus, um ato da graça e da misericórdia de Deus. Não é? Quando o apóstolo Paulo descreve Deus, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 20, ele diz assim, o que de Deus se pode conhecer? O seu eterno poder, a sua divindade, claramente se vê e se entende através das coisas que estão criadas, para que por elas os homens fiquem inexcusáveis. Paulo está mostrando que a natureza revela a divindade e o poder de Deus. E nós convivemos com essa natureza. Nós estamos aqui, não é? Vivos, respirando, aí todo mundo feliz, todo mundo indo para lá e para cá. E você talvez não tenha notado que esse ar que respiramos vem dele. Porque se ele cessar esse ar, cessa a vida. Não é? É uma das coisas mais preciosas da vida, não é isso? Às vezes as pessoas reputam por precioso algum bem material. Reputam por precioso alguma coisa supérflua dessa vida. E o mais precioso que nós temos nesse momento é esse ar que respiramos. Você sabia disso? Se Deus de alguma forma ele cessar esse ar, morremos todos, asfixiados, não é? Angustiados, agoniados. Meu Deus, cadê o ar? Cadê o ar? Você já viu uma pessoa sofrendo de falta de ar? Hein? Já viu? Quem já viu uma pessoa sofrendo falta de ar? Experimente no momento em que a pessoa estiver sofrendo falta de ar, lhe dar dinheiro. A pessoa está querendo respirar, você fala, olha, pega aí dinheiro, vou te dar todo o dinheiro que eu tenho no bolso. Resolve?
Quando a pessoa estiver com falta de ar, experimente pegar a chave do seu carro novo e falar: olha aqui, não morre agora não, olha a chave do carro. A pessoa, e você, toma, recebe o carro. Resolve? O que resolve para essa pessoa não são bens materiais, é o ar. Davi está nos dizendo: bendize ao Senhor pelos seus benefícios. Se você fizer uma retrospectiva dos benefícios de Deus na sua vida, você vai descobrir que eles são inúmeros. Eles são mais, como diz a Escritura, mais do que se podem contar. Os benefícios de Deus são muitos, inúmeros na nossa vida. Aqui nesse salmo, Davi enumera alguns deles. Não todos, alguns apenas. Ele fala do perdão, ele fala das enfermidades, ele fala da vida da perdição, ele fala de coroa de benignidade, de misericórdia, ele fala de uma boca cheia de bens, ele fala de uma renovação aí, ele fala da justiça e do juízo de Deus, ele fala da misericórdia, da piedade, da longanimidade, da benignidade de Deus. Tudo isso para mostrar como Deus tem sido benigno para conosco. Como Ele tem sido bom, irmãos. Como Deus tem sido misericordioso a cada dia. Às vezes você não se dá conta, eu não me dou conta, a gente acorda pela manhã, não é? E a gente já põe na mente, puxa vida, que dia é hoje? Segunda-feira, meu Deus, e aí vai começar, e tal, e eu tenho isso, eu tenho aquilo. Antes de você pensar no que você tem para fazer, antes de você se agitar com os compromissos do dia, faça uma reflexão. Porque se você acordou, se você despertou, foi porque o Senhor te sustentou. Foi porque Ele te segurou com a sua mão. Ele te abençoou, te deu uma noite para você relaxar, você descansar. Sabe o que é o sono, irmão? O sono é uma dádiva de Deus. A Bíblia diz no Salmo 4 que Ele dá aos seus amados o sono. Sono é uma dádiva de Deus. Sabe, poder dormir. Porque tem pessoas que não dormem, não conseguem. Estão tão aflitas, tão desesperadas que não dormem. Feliz é quem dorme. Quem deita e dorme. Porque o sono faz parte dos benefícios de Deus para a nossa vida. E aí você se desperta para um novo dia. E aí você vai entender pela palavra que esse novo dia é um dia que se renova diante de nós. Cada dia é um dia novo. Porque a misericórdia de Deus, ela se renova a cada dia. Sabe, Deus não trabalha com coisas velhas. Não. Deus renova a cada dia o seu amor, a sua graça, o seu perdão, a sua salvação. Sabia que a salvação se renova a cada dia? É. Deus, Ele não nos salvou, né? E aí falou, não, já te salvei, fica para lá, largado. Não. Salvação, ela se renova a cada dia. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele fala dos 3 tempos da salvação. Um dia nós fomos salvos. A cada dia somos salvos. E no futuro seremos salvos. A salvação, ela tem passado, presente e futuro. É uma dádiva de Deus para nós. E por que estamos falando isso aí? É porque dentro dessa misericórdia de Deus, dentro dessa compaixão de Deus, Davi nesse salmo no verso 13 diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Como um pai. É interessante que quando você lê a Bíblia, você descobre Deus Pai. Mas é interessante que também, que lá no profeta Isaías, Deus disse assim: pode uma mãe esquecer-se do filho que cria? Será que uma mãe esquece seu filho? Ele se refere à mãe. Ele diz, será que a mãe se esquece? Aí ele diz assim: todavia, se uma mãe vier a esquecer, se ela se esquecer, eu, todavia, não me esquecerei de ti, porque nas palmas das minhas mãos te tenho gravado.
O cuidado de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus é tão grande para conosco, irmãos, que Ele retrata na sua palavra, a partir de coisas simples, a maneira como um pai age, a maneira como um pai trabalha, a maneira como um pai ama, a maneira como um pai se compadece. Deus retrata isso na sua palavra. Essa semana eu conversava com alguém que se sentia bastante amargurada por causa de algumas situações. E eu me lembrei naquele momento do versículo 10 do Salmo 103, que Davi disse assim: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. E aquela pessoa disse: o que tem a ver comigo? Eu digo: tem tudo. O que é que aflige-nos a cada dia? O que é que nos aflige a cada dia? São os nossos pecados. Não são os pecados grandes, os pequenos. O grande, é mais fácil de resolver. Eu penso assim. E o pecado grande, ele está à vista de tudo e de todos, não é? Está diante de mim, está diante de você, está diante de nós, sei lá, o negócio é grande, tem que... O problema são os pequenininhos, sabe? Que eu os engaveto. Eles são tão pequenos que eu faço o seguinte: vou jogando aqui nessa gaveta, jogo um hoje, jogo outro amanhã e fecho. E esqueço. Aí a Bíblia diz que quando Deus vai tratar conosco como um pai, Ele poderia muito bem dizer assim: abra a gaveta, põe o pecadinho para fora, porque eu vou somar todos eles e vou te tratar de acordo com os teus pecados. Aí Davi nesse salmo diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, porque Ele sabe que somos pecadores. Ele sabe quem nós somos, Ele conhece a nossa fraqueza. Esse salmo aqui diz no verso 14, Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Ele conhece. Imagina se Deus pode nos tratar, irmãos, pecado a pecado. Hein? Deus vai somando tudinho. Uma palavra, um olhar, uma meditação, um pensamento, enfim. Deus soma aquilo tudo e diz: agora vamos conversar. Jessé, seus pecados estão diante de mim e eu preciso te tratar segundo os teus pecados. Se Deus fizer isso, Jessé, amanhã você é um homem morto. Porque o pecado nos mata. O pecado nos separa. O pecado destrói. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, irmão, que ela sobrepuja todas essas coisas. E quando Deus trata conosco, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, Ele trata segundo a sua misericórdia. É por isso que a Bíblia diz: como um pai se compadece de seus filhos. Quando um pai vai tratar com o filho, ele conhece o filho, não conhece? Ele conhece os erros do filho. Ele já está sabendo mais ou menos a situação do filho. E o filho fica naquela expectativa: bem, agora vem bronca, né? Vem bronca. Porque o pai está sabendo o que está acontecendo aí. E agora vem bronca. Vamos resolver aí agora. É a primeira coisa que o pai faz: meu filho, olha para mim. Aí o filho dá aquela olhada assim, abaixa a cabeça. Não, pode olhar. Ele olha de novo assim, aí faz assim. Né? Ele não quer encarar. Porque ele sabe dos seus erros. Ele sabe do que ele fez. E o pai está ali, diante do filho, para tentar ajudá-lo, para tentar socorrê-lo, para tentar fazer alguma coisa por ele ou por ela. Enfim, a Bíblia diz, irmãos, que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos. É interessante que Davi, quando fala desse Deus aqui, ele trata Deus como um pai que se compadece de seus filhos. O pai que se compadece é o pai que está presente.
O pai que se compadece é o pai que atenta, um pai que ouve. Um pai que se compadece é um pai que consegue superar todas as falhas e defeitos do filho e ver e enxergar muito mais além do que o presente de pecado e de iniquidade. Por vezes eu e você, quando olhamos para a nossa vida, a gente fica imaginando o quê? Por causa da nossa vida, do nosso jeito, da maneira como somos, da maneira como vivemos, das nossas palavras, das nossas ações, das nossas atitudes. A gente imagina o que para a nossa vida? Hein? Bom, do jeito que eu sou, eu acho que eu não vou muito longe. Do jeito que eu estou agindo, eu acho que eu vou me dar mal. Do jeito que as coisas vão, para mim não dá certo. Do jeito que a vida está caminhando comigo, eu não sei onde vou chegar. Essa é a tua visão. Quando a Bíblia diz que Deus é como um pai que se compadece, Deus ele não vê como nós vimos. Deus vê muito mais além. Enquanto assentado diante de Deus, você vê o seu pecado, a sua transgressão, a sua iniquidade, Deus está olhando acima disso tudo e vendo lá na frente. Porque pecado para Deus é fácil para Ele resolver. Iniquidade para Deus é fácil para Ele resolver. O pecado basta confessar. A iniquidade basta colocar diante do Senhor. Porque a Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos colocamos diante dEle, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então pecado não é problema para Deus. Iniquidade não é problema para Deus. Pode ser problema para mim, problema para você, para Deus não. Deus ele está além disso aí. Enquanto eu e você estamos presos, com a nossa visão presa, a nossa vidinha aí, ó, Deus está olhando lá na frente. Deus nos vê mais adiante. Enquanto você vê derrota, Deus vê vitória. Enquanto você vê fracasso, Deus vê atitudes vitoriosas na sua vida. Enquanto você não consegue enxergar nada agora, Deus já está vendo tudo lá na frente para você. E a maneira como Deus nos trata é um pai que se compadece de seus filhos. Quando eu estava lendo isso, eu me lembrei do que Jesus, lá em Mateus capítulo 7, ele fala sobre o pai. Ele está ensinando ali sobre orar. Ele começa dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Não é? E quando ele está citando essas três atitudes aí, buscar, bater e pedir, ele fala assim: qual dentre vós é o homem? Qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? Qual é o pai que um filho pedindo pão lhe dará pedra? Qual é o pai? Hein? Quantas vezes seu filho lhe pediu pão? E o que você deu para ele? Hein? Deu pedra? Você ganhou pedra? Quando você pede pão ao seu pai, te dá pedra. Fala: meu filho, eu tenho um pão especial para você, te dá uma pedra. Mas pai, isso não é pão, isso é pedra. E às vezes, irmãos, a gente não imagina o que Jesus está querendo dizer com isso aqui. Porque todo pai se compadece. Todo pai quer dar exatamente muito mais daquilo que a gente pede. Qual é o pai que o filho pedindo pão vai dar uma pedra? Não existe. Ou pedindo peixe vai dar uma serpente. Qual pai que faz isso? Nenhum. Aí Jesus disse assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe o pedirem. Às vezes eu e você não sabemos o que pedir, não sabemos como pedir, não sabemos se estamos pedindo segundo a sua vontade, não sabemos se o que estamos pedindo vai dar certo, mas estamos pedindo. E aí quando Jesus fala de buscar, pedir e bater, ele usa essa expressão aqui, ele faz essa comparação de um filho pedindo alguma coisa a um pai. E aí ele disse: olha, imaginem que nós sendo maus, vós sendo maus,
sabemos dar o melhor para os nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial, o Pai que está no céu, dará bens aos que lhes pedirem. Por que Deus dá bens, irmãos? Porque Ele é um Pai que se compadece. É um Pai que está sempre pronto a se compadecer. Uma das expressões lindas da Bíblia que mostra essa compaixão do Pai está lá em Lucas 15. Um filho pediu ao pai parte da sua herança e foi embora. Partiu. E é interessante que a Bíblia diz que todos os dias seu pai estava ali, ó. Todos os dias seu pai estava ali, na expectativa de que em algum momento ele voltaria. Ele não desistiu daquele filho. Ele permaneceu ali, dia após dia. Até o dia em que lá onde o filho estava, ele disse: eu vou me levantar, vou ter com meu pai e vou pedir um emprego ao meu pai. Eu não vou pedir que ele me receba como filho, eu vou pedir um emprego. Eu vou chegar lá onde mora meu pai e vou dizer: olha, eu quero ser um empregado teu, porque eu sei que os teus empregados comem e eu passo fome. E ele saiu. E quando ele encontrou o pai o abraça, o pai o beija, o pai manda trocar suas roupas, o pai põe um anel no seu dedo, o pai põe um calçado novo nos seus pés, o pai faz uma festa para ele, o pai convida todo mundo dizendo: esse meu filho estava morto, reviveu, esse meu filho estava perdido e foi achado. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Irmãos, o que Deus tem para nos dar é muito mais do que você imagina. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo lá a carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 20, ele disse assim: ora, falando de Deus, do nosso Pai, aquele que é poderoso para fazer abundantemente muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Às vezes você imagina que pedindo alguma coisa, sei lá, Deus vai te negar, porque, enfim, sabe, Ele não vai considerar o teu pedido, Ele não vai considerar aquilo que você precisa. Jesus diz que Deus é como um pai que se compadece. Ele é um pai que se compadece. Agora você precisa pedir, buscar e bater na porta de Deus. Essa mesma expressão é usada no Evangelho de Lucas. Essa mesma expressão. Lucas, ele descreve o Evangelho de Jesus Cristo. E quando ele começa o Evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas, ele disse que procurou pôr em ordem todas as narrativas de Jesus para apresentar algo sólido, algo firme, algo consistente. E Lucas fala disso aqui também. Só que quando Lucas termina o que Jesus disse acerca do Pai, lá em Lucas capítulo 11, versículo 13, ele diz assim, a expressão de Lucas: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Mateus, na sua visão, ele fala de bens. Lucas, na sua visão, ele fala do Espírito Santo. Qual seria a maior dádiva, irmãos, que Deus tem para nós? A maior dádiva de Deus para nós. É interessante que Mateus descreve bens aos que lhe o pedirem. Lucas descreve o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. E aqui eu vejo duas coisas interessantes. Muitas vezes nós estamos apenas a pedir bens a Deus. Muitas vezes. Um pai que se compadece, então eu vou pedir bens a ele. Mas o mesmo pai que tem bens para te dar, ele tem o Espírito Santo para te dar. E muito mais do que os bens materiais, são os bens espirituais. Os bens materiais, eles terminam, eles cessam, eles se acabam. Às vezes a gente ora tanto, não é? Pedindo algo material a Deus.
Não é assim? Sei lá, de repente você está orando aí por alguma coisa, sei lá, Senhor, eu preciso de uma cadeira, eu quero uma cadeira, meu Deus, eu queria tanto uma cadeira, aí Deus, meu Deus, eu vou dar essa cadeira, está pedindo tanto, eu vou dar. Mas alguma coisa acontece, sucede, sei lá o quê, a perna da cadeira quebra. Aí você fala, meu Deus, eu pedi tanto a Deus uma cadeira e quebrou a perna da cadeira. Eu vou pedir outra cadeira. E tudo que você pedir que for bem material, vai quebrar, vai perecer, vai terminar. Mas se você experimentar pedir o Espírito Santo a Deus, o Espírito Santo é algo que vai contigo para a eternidade. O Espírito Santo não vai quebrar, o Espírito Santo não vai enferrujar, o Espírito Santo não vai envelhecer. O Espírito Santo, pelo contrário, ele se renova a cada dia dentro de nós. O pai que se compadece do Salmo 103, irmãos, é o pai que não nega o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. E hoje é um dia especial para pedir algo a esse pai. E o que poderíamos pedir a Deus nessa noite, senão o seu Espírito? Temos feito tantos pedidos a Deus. Vocês não sabem como eu percebo todos vocês e vocês certamente muito mais a mim. Não é? Alguém aqui já me viu fazendo um pedido material? Eu já usei o microfone e falei, irmão, eu estou precisando aqui de uma calça nova, um sapato novo, sei lá, já me viram? Já me viram pedindo alguma coisa material? Irmão, eu estou orando, porque me ajude a oração, que eu preciso, sei lá, de alguma coisa. Eu não peço, é besteira. É besteira pedir coisa material. O importante é pedir coisas espirituais. As coisas materiais, segundo a palavra, eu creio, elas são trazidas à nossa vida. Elas se juntam a nós no dia a dia. Porque as coisas materiais, quando Jesus aqui em Mateus 7 fala sobre isso, ele diz o seguinte, vosso Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Ele sabe. Ele sabe. Você vai pedir comida a Deus? Deus sabe que você precisa de comida. Você vai pedir roupa a Deus? Deus sabe que você precisa de roupa. Você vai pedir alguma coisa material para Deus? Deus sabe que você precisa. As coisas materiais, irmãos, elas nos são acrescentadas. Elas se juntam à nossa vida. O que nós precisamos aprender a pedir a esse Pai que se compadece é o seu Espírito. E as nossas orações, elas se perdem nos pedidos materiais. A gente passa meia hora pedindo coisas materiais. Senhor, tu sabes, a minha geladeirinha, o meu fogão, meu guarda-roupa, Senhor, o meu colchão, Senhor, o meu sapato, não é assim? A gente vai embora, meia hora falando das besteiras da vida. Aí quando falta 2 minutos para acabar a oração, Senhor, agora se tu tiver misericórdia de mim, me dá o teu Espírito Santo. Devia ser o contrário. A gente devia gastar todo o tempo da nossa oração para ser cheios da presença de Deus. Pedir a esse Pai que se compadece, Deus, tu és misericordioso, tu não nos trata, sabe, tu és aquele que nos renova, tu és aquele que nos abençoa. Eu estou diante de um Pai precioso, glorioso, maravilhoso. Sabe o que eu quero te pedir? Eu quero te pedir que tu me enchas do teu Espírito Santo. É o que nós precisamos, irmãos, hoje. Nós não precisamos de mais nada. Você precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você experimentar a presença gloriosa do Espírito Santo na sua vida, você vai ver como sua vida vai mudar. Vai mudar a sua vida. Porque o Espírito Santo é Deus em nós, tratando conosco, nos fortalecendo, nos renovando, nos abençoando. Essa semana eu tive uma semana abençoadíssima. Corre para lá, os netos estavam por aí. Essas fim de semana foram lá para Teresópolis, para casa da avó, enfim, do pai do genro, enfim, da mãe do genro, e então para lá. Eu tive uma semana corrida. Eu fui para Ipatinga, só Deus sabe.
E a matéria, batalha espiritual. Fui lendo a matéria no ônibus. Eu não corei tanto. Jesus, tem misericórdia de mim. Espírito Santo, cadê você? Onde é que você está? Me ajuda. Preciso de ti. Eu estava literalmente cansado. Eu nunca tive uma aula tão abençoada como foi ontem. Não fui eu, irmão. Foi o Espírito de Deus na minha vida. Aquele povo chorou, deu glória, deu aleluia, e bateu palma, tudo tem direito. Eu estava morto, mas o Espírito dentro de mim estava vivo. É para isso que você precisa do Espírito Santo. O Pai que se compadece, Ele tanto dá bens materiais, quanto dá os bens espirituais. Agora nós precisamos saber o que pedir a Deus. Nós precisamos saber. A Bíblia diz que é Ele quem dá todas as coisas. É Ele que dá. Uma das coisas preciosas que mostra aqui o versículo 5 do Salmo 103 é assim: quem enche a tua boca de bens? Olha onde estão os bens. Eles estão aqui. Quem enche a tua boca de bens é Ele. É Ele que enche. Ele já está pronto para fazer isso. É Ele que vai te dar os bens que você precisa. É Ele que vai te dar. Agora, é Ele que renova a tua mocidade como a águia. Quem consegue se renovar, irmãos? Hoje em dia está cheio de ambiente de renovação por aí, né? Lugares para renovar, não tem? Chama como é o lugar para renovar? Não é? Spa, é o nome assim, spa, pá. É o lugar para renovar, não é assim? Aí você gasta uma nota para um lugar para renovar. Você vai para aquele lugar para renovar. Você vai para lá, não, eu preciso ir lá. Quanto é para renovar? Tanto. E a Bíblia diz que Deus te renova. Sem você pagar um tostão a Ele. Ele renova porque Ele é misericordioso. Ele renova porque Ele é o teu Deus. Ele renova porque Ele te ama. Ele renova porque é um Pai que se compadece. Enquanto as pessoas não se compadecem de ti, Deus se compadece de você. Enquanto alguém não consegue enxergar o que você está passando, Deus consegue. Enquanto algumas pessoas não conseguem ver a situação que você está vivendo, Deus consegue. Ele é um Pai que se compadece. E nesse dia especial em que tantas vezes citamos o nome de Pai, não é? Comemos com o Pai, andamos com o Pai, aquele negócio de Pai para cá, Pai para lá. Que tal você fazer um pedido ao seu Pai Celestial nessa noite? E muitos de nós estamos pedindo, irmãos, apenas os bens materiais. Quando Lucas conseguiu ir mais além que Mateus, para dizer-nos que como Pai Celestial, Ele não negará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Se você pedir, o Espírito Santo vai encher a sua vida. Nós não temos pedido isso, irmãos. A igreja de hoje tem pedido tantas coisas. Está na hora de parar de pedir coisas supérfluas. Está na hora de parar de pedir coisas da vida. Sabe? Até mesmo tem pessoas que lutam, né? Senhor, não, irmão, eu quero a cura. Eu quero curado. Eu tenho que ser 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 curado. Irmão, está escrito aqui, ó. É Ele que sara as tuas enfermidades. Ele sabe que você precisa ser curado. Ele sabe. Ele sabe. E o que você precisa? É ser cheio do Espírito. Um homem e uma mulher cheio do Espírito nos dias de hoje, irmão, vai fazer diferença nesse mundo. Um homem e uma mulher cheio do Espírito faz diferença nesse mundo. Onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora. O mundo está olhando para a igreja de hoje, esperando ver coisas diferentes na igreja. Alguém disse que o evangelho que a igreja prega hoje é apenas o evangelho de deleites.
A maioria dos cultos que se realizam é para adquirir bens materiais. As campanhas são para adquirir bens, não é? Campanha para adquirir bens materiais. Quando Lucas está dizendo que esse Pai que se compadece, esse Pai celestial, ele tem muito mais, ele tem um Espírito Santo, que é o Espírito de graça, que é o Espírito de súplica, que é o Espírito de verdade, que é o Espírito de poder, que é o Espírito de autoridade, que é o Espírito de revelação. É Ele que produz os frutos o fruto da nossa vida. É Ele que traz os dons de Deus para a nossa vida. É Ele que nos reveste a cada dia e nos fortalece a cada instante. Talvez no dia dos pais, neste dia, você precise mudar o seu foco. Não é? Mudar o seu foco. Em vez de começar a pedir coisas materiais supérfluas, começar a pedir coisas espirituais. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. E o que está escrito lá? Quem lembra? Bênçãos espirituais nos lugares celestiais. As bênçãos de Deus, irmãos, elas são sempre espirituais. Porque as espirituais são eternas. As materiais se perdem. E aquilo que você tem pedido até hoje se perdeu no tempo. A casa que você pediu a Deus, que Deus te deu, ela precisa ser renovada. Precisa ser pintada. O carro que você pediu a Deus precisa ser consertado. Precisa trocar pneu, trocar óleo, tem que, não é assim? Mas as coisas espirituais, irmãos, elas se renovam. Sem você precisar ir no mecânico, sem você precisar ir no pintor, sem você precisar no lanterneiro, seja lá onde for. As coisas espirituais, elas se renovam. Assim é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida hoje. Nós precisamos experimentar isso, irmãos. No dia dos pais, em que a gente, teve esse dia aí com os filhos e tal, e alguém bateu no seu ombro, feliz dia dos pais. O que vamos pedir ao nosso Pai, o Pai que se compadece? Vamos ficar com Mateus ou com Lucas? Na visão de Mateus, quando ele estava preparando o seu evangelho, certamente ele disse assim: você se lembra do que Jesus falou? Lembro. Jesus disse assim: olha, Ele dará os bens aos que lhe o pedirem. Aí eu acho que Lucas foi mais fundo. Aí Lucas falou: mas que tipo de bem é esse? São bens terrenos ou bens espirituais? Alguém deve ter dito assim: não, Lucas, eu ouvi ele dizer algo do Espírito Santo. Quem é que está certo e quem é que está errado? Nenhum dos dois estão errados. Todos estão certos na sua visão de evangelho. Isso para mostrar para nós que Deus, como um Pai que se compadece, Ele tem bens para te dar. E Ele tem o Espírito Santo também para te dar. Os bens são falhos. Os bens passam. Os bens cessam. Os bens se esgotam. Mas o Espírito Santo permanece para sempre.